Silêncio. Peço o favor de confirmar se os telemóveis estão em silêncio, para que não haja a introdução da poesia, porque isto são contos, poemas. É uma alegria receber mais uma vez o querido amigo Inácio Nuno Pinhatelli. Estava anunciado já para 2020, exatamente quando começou a pandemia. Depois de 2020 não fizemos nada. 2021 começámos um pouquinho já no outono. E agora estamos a retomar a pouco e pouco, mas as pessoas ainda continuam, ainda há muito. As sessões têm estado com poucas pessoas, mas estão com as que podem e as que gostam. Muito obrigado. Um bem-vindo especial para a Lara, que é a primeira vez que está cá, lindíssima neta do Inácio Nuno. Muito obrigado a todos, muito obrigado a ti também. Os que estão aqui conhecem a obra, tem uma obra imensa. Apaixonado de rios, vários livros dedicados a rios. Foi advogado, agora não exerce. Apesar de estar em Portugal há tantos anos, as vezes que esteve em Moçambique estão de tal maneira dentro dele que eu li o livro há 2 anos, quando saiu, e fiquei admiradíssimo. Como é que depois de tantos anos há tanto pormenor, com tanto rigor, pessoas, lugares, nomes de ruas, de instrumentos musicais, tudo isso. É um livro lindíssimo, lindíssimo, como são os outros também que eu tenho acompanhado. Então, queres dizer umas palavras iniciais antes de entrar no conto? Posso dizer, realmente eu vivi em Moçambique em períodos diferentes da minha vida, vários períodos, entre eles um período de maio de 75 a novembro de 76, foi um período que correspondeu à independência de Moçambique, que hoje comemoramos o aniversário, 25 de junho de 1975, e este livro que tem contos de diferentes datas. Eu vivi em Climane, nas Américas, embora viajasse por todo Moçambique, mas este livro tem contos de diferentes datas, diferentes períodos, e é dedicado ao povo moçambicano, quem tenho uma imensa ternura, e há pessoas que eu não posso esquecer, por exemplo, o meu amigo José Manuel Carvalho da Cunha, que morreu infelizmente num desastre de viação estúpido, como são todos estúpidos os desastres de viação, e foi ele que me incentivou a ir para a advocacia. O primeiro conto é realmente dedicado a ele e relata uma viagem efetivamente verídica em que eu participei juntamente com ele, o Zé Manuel Carvalho da Cunha. Ele que também era poeta, escrevia versos e fazia canções, e era muito engraçado, uma pessoa muito sensível, sim, muito sensível, e tenho aí uns versos dele. Ele tinha um programa na rádio que se chamava De Terça a Terça no Mundo Aconteceu, onde ele relatava as notícias que iam acontecendo durante a semana entre uma terça e outra terça-feira. E então ele escrevia versos, ele ria-se do poeta velho, daquele poeta Lamechas que ele não gostava, e muito centrado no seu umbigo.
mas era realmente, vivia a ânsia da libertação do povo moçambicano, e tem esses versos que eu pus aí e que são dele e que fazem parte de uma canção em que ele dizia: Moçambique, terra amada, é nosso agora o poder, minha pátria guilhoara, por ti queremos morrer. Ao teu clarão das queimadas, bota esta chama de amor, e ao longo das picadas expulsaremos a dor. Os guerrilheiros nos trilhos e os limpos de coração morrerão por seus filhos, vissem a libertação. Vissem a libertação. Fazer só um intervalozinho. Parece-me que eu estou a ouvir a cantar isto. Ele que gostava muito de ouvir cassetes de música crioula e era um ótimo companheiro. José Manuel Carvalho da Cunha. Eu conheci-o nos primeiros anos da advocacia dele. E dediquei esse conto a um outro amigo meu, que é o José Luandino Vieira, que vive em Cerveira agora e que já foi premiado pela Sociedade Portuguesa de Autores, numa altura em que a PIDE depois fechou a Sociedade Portuguesa de Autores. Fechou e destruiu as instalações, foi lá de noite, destruiu tudo, não é? As instalações, sim. Também é associado ao Licep. Sim, José Luandino Vieira. E foi prémio Camões, entretanto também já. Sim. Que bela maneira de assinarmos a independência de Moçambique, faz hoje 48 anos e esses versos são uma síntese magnífica. Tem uma ilustração aqui de Nalangatana, a filha dele, quando era estudante de medicina, que veio aqui ao Unicef por uma determinada ação, e fui levá-la à casa onde residia, de Boleia também, das ligações afetivas a Moçambique. Vamos ler então o conto. Vamos, que eu escolhi, que chama-se Selibô. Selibô é um instrumento musical que eu veio ter comigo, ou digamos, cruzamos-nos, quando eu trabalhei num jornal que se chamava Via Padua, que quer dizer em suabo, um dialeto moçambicano que quer dizer notícias, Via Padua, e então fazíamos reportagens etnográficas e eu fiz uma reportagem sobre esse instrumento que era o selibô, e que dá o título a esse conto que nós vamos ler agora, passado numa missão. Começo. E que eu vou pedir ao Rui que comece a ler então Selibô. Selibô. Ele escrevia à luz do Petromax. Excelentíssimo Senhor Dom Antonello Campanilho, digníssimo provincial dos missionários quimboianos,
Escrevia a dar conta ao provincial dos últimos tempos na missão da Sagrada Família no Alto Molucoé. Para lá da janela de mosquiteiro, sentado na varanda de cimento, Jandira comia a sua refeição de fuga e peixe seco, metendo os dedos do prato de alumínio para fazer bolas daquela farinha grossa e úmida que depois levava à boca. Cuidadosamente e devagar, a saborear cada bocado na tranquilidade da noite. Era um moço novo que fora batizado na missão e que o padre ensinara. Jandira ficara sem pais ainda menino, pouco tempo depois de sair da capulana das costas da mãe, ainda mal tinha começado a andar. O pai e o sub-David, fora do trabalho, era um pouco vagabundo, partira para trabalhar de alfaiate na companhia lá longe, e a mãe, Cassame, abalara para a cidade com outro filho, ter com uma prima. Abandonara a machamba e a palhota, e aquilo pouco dava. Jandira ficara na missão e entregue aos missionários. Era pouco mais que um bebé, negro e gorducho. Podia dizer-se que verdadeiramente o seu pai fora o padre Luca Bonaldi, que tomara conta dele e lhe ensinara tudo o que sabia. Que também, diga-se, Jandira aprendia depressa. Não era preciso dizer-lhe duas vezes para compreender e fixar. Assim, vivo e esperto, Jandira crescera e tornara-se o moço de confiança do padre Luca, a quem ajudava em tudo. Esperamos ansiosamente a visita de Vossa Reverência, o que constituirá para nós uma grande honra, e esperamos corresponder e ser dignos dela. Naquela tarde, Jandira dera-lhe um grande gosto. Apanhara no jardim da missão mais uma borboleta rara que iria enriquecer a sua preciosa coleção. Fizera-o com a rede, não lhe mexendo depois para não a estragar, como lhe ensinara, deixando para ele essa tarefa, que no princípio, ingenuamente e no modo trapalhão, apanhava-as à mão, estragando algumas, pois o contacto corroía-lhe por vezes a cor e o pólen, deteriorando-as. A dessa tarde era um belo espécime amarelo e negro com bordadura nas asas e pequenos círculos igualmente negros desenhados de cada lado. Muito bem, Jandira. Jandira ficara contente por agradar, que gostava de ser útil. Ele pensara, ao guardar o espécime, que havia de mostrar a coleção ao provincial Campanilho, e este havia, sem dúvida, de apreciar. Muito agradeço a Vossa Reverência a remessa dos catecismos e cadernos que nos enviou e que tanta ajuda nos prestaram no exercício da nossa pastoral com as populações. Na varanda, Jandira continuava a comer silenciosamente. Sabia, por ter espreitado, o que ele estava a fazer, que o moço não era de ruído e movia-se sem barulho e sem qualquer perturbação. O padre Luca afeiçoara-se a Jandira como a um filho, se calhar mais do que o desprendimento de padre das pessoas e das coisas recomendava e exigia até, mas acontecera com naturalidade. Oh, que susto não tivera quando certa vez Jandira fora apanhado pelos cipaios do administrador, que por vezes procedia a recrutamentos compulsivos de gente para trabalhar nas suas plantações. Fora encontrado preso com uma corda a outros homens pelo interior dos calções, como se fosse uma res, e tivera muito trabalho a convencer o administrador, homem despótico e de poucos escrúpulos, a soltá-lo e deixá-lo regressar. Desde então, Jandira tinha instruções para nunca se afastar dos terrenos da missão. Estava avisado. Informo Vossa Reverência que o padre Mário Restori foi atacado por febres muito altas no passado mês de novembro. Socorremos-lo em tudo e em tudo lhe prestamos assistência, mas no espaço de menos de uma semana, quando esperávamos transferi-lo para o hospital da cidade, faleceu. Morreu confortado com os últimos sacramentos e sepultando no cemitério da missão. Ouviu-se o barulho de uma torneira a abrir e de água a correr. Devia ser no canto da varanda. Jandira devia estar a lavar o prato e as mãos depois da refeição. Em seguida, misturado com o fermir da selva, o silêncio voltou. O padre Luca deitou uma olhada à janela. Havia 1000 vagalumes nas murtas dos canteiros. Jandira regressara ao lugar e contemplava a noite. Era dada a contemplação. O padre,
tinha-lhe ensinado alguma coisa sobre isso, e também a olhar e a distinguir as estrelas e as constelações. Jandira gostava das estrelas, de olhar o céu e de ficar a nomeá-las. Ali na missão viam-se bem, podiam-se distinguir nítidas Centauro e o Cruzeiro do Sul, a oeste Ciro e a este Antares, e a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Jandira sabia-o porque lhe o tinha ensinado. Era pura magia de prata olhar assim o firmamento, obra da criação de Deus, que tudo ordenara. Em correio separado seguem mostras das rochas das nascentes de águas quentes que aqui se encontram a cerca de 20 km da missão. Mando também mostras da referência das referidas águas, tudo para ser analisado. Penso que as rochas são de origem vulcânica e que as águas sulfurosas possuem propriedades terapêuticas. As pessoas da região assim acreditam e utilizam nos mercúrios de diversos moldes. O padre Luca foi buscar um pequeno mapa e esquema que tinha elaborado sobre aquelas fontes termais para juntar à carta do provincial. Pela janela entrou um som percutido de cordas, melodioso, e uma voz em espécie de melopeia que elevava e prolongava as notas musicais. Era a voz de Jandira, que pegara na sua pequena viola de braço curto um celibô, construída em tudo por ele para abraçar a música. Jandira sabia tocar e cantar. Era uma voz que não se agitava muito alto nem muito baixo, mantinha-se numa mesma tonalidade, ritmada. A língua utilizada era um dialeto nativo, canção dolente, mas que também daria para bailar. Jandira aprendera com os outros nativos ou inventara. O padre Luca parou um momento a escutar, depois releu a carta que o provincial lhe enviara. Pegou no envelope, aproveitou o selo que guardou numa caixa e deitou o resto ao cesto dos papéis. Queira Vossa Reverência mandar dizer de que outras informações ou elementos necessita quanto às fontes de águas quentes. Se desejar, iremos mostrar-lhes a quando da sua visita. A canção de Jandira continuou ainda por uns instantes. A sua voz enchia a noite e o som das cordas embalava. Depois calou-se. Um grande silêncio, só entrecortado ao longe pelos cri-cris, veio tomar o lugar da música. Esperamos Vossa Reverência nos informe para quando está prevista a sua vinda e nos avise com antecedência para podermos preparar tudo, na certeza de que faremos o melhor para vos receber bem. O padre Luca espreitou à janela. Jandira enrolara-se numa manta, fizera uma pequena almofada com as sapatilhas de pano envoltas na camisa dobrada e deitara-se no cimento da varanda. Às vezes costumava passar a noite ali. Adormecera. Apurando o ouvido, era possível escutar-lhe muito baixa respiração. Jandira partira para o território dos sonhos. As estrelas brilhavam no alto como pontas de prata por entre as folhas das palmeiras. O padre Luca sentou-se de novo à secretária. Nosso muito atento servidor, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Luca Monaldi. Depois fechou a carta e apagou o Petromax. Deitou-se. Também ele partiu para o território dos sonhos. É um conto muito lindo, muito lindo. E este era um celibô, um instrumento de corda que permitia tirar sons extraordinários. Muito obrigado. Não vamos ler mais nenhum. Sim. Leio do automóvel que se passou contigo. Dois minutos mais. Sim, sim. O Toyota Azul, portanto, já ouviram, um dos intervenientes é o Inácio Nuno, e é, portanto, o Toyota Azul dedicado ao José Luandino Vieira, como eu disse, Prémio Camões, Prémio da Ação Portuguesa, da Sociedade Portuguesa de Escritores, chamava-se assim, e que é associado da Unicef. Quem não é ainda, faça favor de entrar, continuamos com as portas abertas.
para o José Luandino Vieira. Eram viagens arriscadas até às terras do chá. O advogado e eu entrávamos no carro azul. Tens medo? Perguntava. Não, respondia eu. Então põe o cinto e prego a fundo. E José Carmo acelerava sobremaneira o Toyota Corolla, pouco lhe importando que aquelas estradas fossem picadas, de terra batida e estivessem cheias de buracos. O carro pulsante, considerado um carro de ponta para a época, deixava atrás de si rolos de poeira. Ele acelerava através do mato, árvores diversas, capim e palmeiras que balouçavam ao alto as suas grandes folhas de macubar. O automóvel lá ia, vistoso, azul, como um bólido veloz, tudo deixando para trás. Tinha-o mandado vir da metrópole e não o poupava, mas uma vez naquelas viagens entre Climane, a cidade que ficava junto dos rios Roncinais, e Milange, na fronteira com Malawi, 325 km em estrada de terra batida, picadas, tivemos um susto. Embalado fortemente e a alta velocidade, a dada altura o carro encontrou um buraco maior, galgou a berma da estrada e só parou de lado contra um montículo de areia que ali apareceu providencial. Ficou virado de lado com as duas rodas a girarem no ar. Se tivesse chocado com qualquer árvore ou pedra, não sei o que seria. Provavelmente não estaríamos cá para contar. Tudo se passou em frações de segundo, quando de repente vimos a nossa vida desfilar do pensamento em imagens rápidas e sucessivas de caleidoscópio. Estávamos vivos? Estávamos inteiros? Seria o fim? Não foi. A areia providencial para amortecer o choque. A areia foi providencial para amortecer o choque. Mesmo assim, o carro ficou tombado de lado e foi preciso a muito custo endireitá-lo e endireitar a barra da direção, que ficou torta com o martelo. José Carmo não se impressionou. Com o carro novamente direito, fez marcha atrás e voltou a perguntar. Tudo bem, tens medo? Não, respondi eu, que não ganhara para o susto, mas que à beira dele não queria dar parte fraco. Então vamos, disse. E o Toyota tornou a avançar que nem bala na extensão dos palmares remansosos. José Carmo conduzia à velocidade dos seus sonhos conturbados e um pouco para esquecer uma certa amargura da vida. Era um advogado novo, a início de carreira, com escritório na cidade, em frente a um jardim de jacarandás azuis. A maior parte dos seus clientes eram os comerciantes indianos dos bazares, com os quais se dava bem e que o convidavam para as cerimónias dos seus estabelecimentos, em que punham frutos nos livros de contas para atrair, segundo o costume, a prosperidade e a abundância desejadas em honra dos deuses da Índia, Brahma, Shiva, Vishnu e Gandesa. O velho Ataíra e o comerciante Pagani eram seus amigos e ele movia-se bem entre os hindus e os muçulmanos. Naquele tempo eu era estudante do último ano do liceu, naquela cidade colonial, caiada de branco à beira-rio, onde os corvos negros grasnavam pelas tardes e os hibiscos vermelhos cresciam nos canteiros da marginal. Do outro lado do rio ficava uma ilha grande, rodeada de denso arvoredo e Nhansan e Nanchunge, e era agradável apanhar o ar fresco do crepúsculo junto ao rio. Admirava José Carmo, a sua independência e irreverência, e acompanhava-o sempre que podia na cidade e naquelas viagens às terras do chá, onde ficava a casa de seus pais. Mas o advogado tinha seus conflitos interiores que não se dissolviam facilmente no malte dourado dos uísques que bebia. Um casamento desencontrado, do qual tivera 2 filhos louros e de cabelos encaracolados como ele, não resultara e deixara-lhe uma profunda farpa de amargura no coração. Era isso, talvez, o que o levava a isolar-se por vezes, tempos sem fim, a olhar as queimadas, olhos castanhos postados no infinito e imenso, imerso em pensamentos ou deitado alguns na praia, longe das gentes, abandonado ao calor intenso do sol nas areias douradas, um deus grego em repouso, como se fosse uma escultura maciça de pau-rosa. Vai para longe, amargura, vai para longe e não voltes. Naquele tempo, sentia-se algo a nascer e a fermentar, algo que vinha dos bairros populares, habitados pelos negros e que também parava no ar em algumas festas dos clubes ferroviário e lusitano, onde os mestiços e alguns negros dançavam os seus ritmos quentes, alegres e sensuais. José Carmo frequentava-os, era muito solicitado e procurava esquecer nos braços das mestiças o seu casamento fracassado. Depois ouvia no seu carro cassetes longas melodias de música crioula. Vibrava com as vozes, sentia-as no interior de si
e escrevia nos seus versos acerca das novidades que emergiam da selva cantos de louvor aos guerrilheiros. E vou repetir agora, não cantado, em mais uma homenagem a Moçambique, à sua independência que hoje celebramos. Moçambique, pátria amada, é nosso agora o poder. Minha pátria aguilhoada, por ti queremos morrer. Ao teu clarão das queimadas brota esta chama de amor, e ao longo das picadas expulsaremos a dor. Os guerrilheiros nos trilhos e os limpos de coração morreram para que os seus filhos vissem a libertação. Cultivava a poesia, mas criticava a lamechiche e um certo narcisismo, e escrevia: rimo de ti, poeta velho, que estás centrado no teu umbigo, desatento das realidades importantes do mundo que gira à tua volta, muito mais importante que tu. Julgas-te porventura o centro do mundo? Como te enganas? Acorda, que um novo dia está a nascer. José Carmo tinha um programa noticioso na rádio às terças-feiras, chamado De Terça a Terça no Mundo Aconteceu, onde dava conta dessas notícias e realidades a que o poeta velho, segundo ele, estava desatento e ia escapando à censura. O tempo corria e um novo dia vinha aí. O Toyota azul voava nas picadas através dos palmares e das plantações de chá, talvez demasiado depressa, demasiado acelerado, como o coração do dono. Já na metrópole, na universidade, recebia notícia triste que José Carmo se estampara de noite contra um caminhão. Este não levava luzes. Fora um acidente complicado que encheu a cidade e a gente de consternação. Morrera. A velocidade que o embriagava e o corroía por dentro traíram. Recordo ainda e sempre, saudosamente, quando escrevia os seus poemas. Rimo de ti, poeta velho, que estás centrado no teu umbigo. Um dia novo vinha aí. O carro azul voava naquele tempo, mas já não o veria. Muito obrigado, nosso mundo. Obrigado a todos. Muito bem. Quem gosta de dedicatórias está disponível, não é? Exatamente. Eu tenho outro sublinhado em minha casa, mas depois ofereço a outro depoimento. Não, aqui uma dedicatória para mim. Está bem, está bem. Eu consegui chegar a mim.